E aí, pessoal, Luan Felipe, aqui da Econotec SLZ, trazendo mais um super vídeo para vocês. Dessa vez é de um produtinho muito interessante aqui da Samsung, tá? Comprado no Mercado Livre. Vocês vão ver aqui que é um Galaxy Watch, tá? Versão ou modelo 7, como vocês podem ver aqui, tá? Na caixa. Comprei nessa corzinha aqui verde, de 40 milímetros. Lembrando que ele tem três cores, tá, disponíveis. Temos a cor verde, a cor bege e a cor cinza, tá? E também de tamanho 40 milímetros e 44 milímetros, tá bom? Comprei direto no Mercado Livre, que é só uma indicaçãozinha, tá? Percebam que ele vem extremamente lacrado, temos modelo, temos a indicação aqui, ó, que ele é a versão que tem Bluetooth, tem Wi-Fi e GPS. Isso aqui não é a versão com 4G, tá? Aqui tem algumas informações, smartphones com compatibilidade a partir do Android 11 ou superior, ou com memória RAM acima de 1.5 GB. Temos algumas outras coisas aqui que eu vou falando durante aqui o nosso unboxing review e configurações. Então, vamos lá? Pega aqui também, ó. Abertura bem fácil, tá? Aqui, ó. Pode fazer isso aqui, ó. Aqui temos ele. Aqui de lado temos uma caixinha, provavelmente contém manuais, contém carregadores e etc. Olha só. Ó. Aqui já estou olhando que é o cabo de carregamento, tá? Lembrando que ele tem um carregamento que é por indução, então não é um carregamento, tá, magnético. Vou lá dando uma rasgada aqui, não tem problema. Carregamento por indução, como vocês podem perceber aqui, tá? E aqui dessa ponta tipo C. Vamos deixar aqui de lado, vamos ver o que tem mais aqui. Aqui nós temos partezinha de manual, tá? Guia rápido, etc. Algumas coisas falando sobre os sensores, tá? Tanto de pressão atmosférica aqui em cima, temos alto-falante do lado, temos sensores ópticos de biosinais e também o sensor do ladinho de temperatura infravermelho, tá? Bacana. Aqui, ó, nós temos dessa ponta aqui, de forma mais fácil, a fonte de carregamento. Inclusive aqui é uma fonte de 10 watts, tá? Pelo menos que eu estou olhando aqui. 5 volts, 2 amperes, em torno de 10, 11, 12 watts aqui, tá? E fast charging também, homologado pela Anatel. Não tem mais nada aqui na caixa, então vamos deixar aqui de lado, tá? Isso aqui também, vamos verificar aqui, ó, nosso ator principal, tá? No caso aqui o Galaxy Watch 7. Aqui, ó, vem muito embalado, bem bonito também, não tem nada aqui embaixo, tá? Só as informaçõezinhas. E aqui, ó, em primeira mão para vocês, o nosso Galaxy Watch 7, tá? Anteriormente, pessoal, não sei se eu mostrei no canal já, mas eu tinha um Galaxy Watch 4, comprei há muitos anos atrás, me ofereceu bastante funcionalidades, muito boa. O único ponto do tempo era a bateria, tá? Que era ruim. Inclusive, é um ponto que é negativo nesses Galaxy Watches, porque eles têm aqui um sistema operacional do Google, né? O Wear OS. Não tem um sistema operacional próprio aí, então consome bastante bateria. Então, nós temos aqui uma telinha, tá? De 1.3 polegadas, Super AMOLED. A bateria interna é uma bateria de 425 mAh, que segundo a fabricante, ela dura 40 horas sem a tela sempre acesa, que é o AOD, e dura 30 horas com essa funcionalidade do AOD ligado, tá bom? Vamos lá, ver mais detalhes, tá? Aqui a gente percebe, ó, que a pulseira, em relação à versão anterior, tá com uma design diferenciado. Temos essas duas partezinhas aqui, ó, em laranja, em azul. São dois partes de pano, tá? Que nós temos passador simples em plástico, não é metal, tá bom? Aqui embaixo a gente já verifica que é uma pulseira, olha só, de 20 milímetros.
Aqui embaixo nós verificamos a parte de sensores, tá? Toda a parte de sensoriamento aqui. Inclusive, aqui do ladinho a gente verifica que é o sensor infravermelho, essa bolinha aqui. E aqui todos os sensores biométricos, tá? No caso, que faz toda a nossa leitura, tanto de pressão, batimento, ECG e muitas outras coisas. A gente verifica também que internamente temos 4 parafusos. Isso aqui é um Black Piano, tá? Partezinha bem interessante. E em relação à versão anterior, que é o Galaxy Watch 6, a trava é diferente. Isso aqui, ó, que vocês estão olhando em metal, uma espécie de botão, tá? Botãozinho ó, que você só consegue apertar, e quando aperta aqui, ó, ele dá uma afrouxada aqui, ó, nos dois pinos, tá? Então, ó, dá uma apertada e a gente já consegue facilmente colocar. A gente coloca ele aqui, ó, por cima, tá? Ó, aperta, coloca por cima, que ele vai inserir certinho, tá bom? Então, pulseira colocada, ela realmente, se você não apertar muito bem, ela não vai encaixar, então você tem que ter um cuidado aqui maior, tá? Então a gente já viu aqui, ó, toda a parte do design, essa corzinha realmente verde. Aqui na frente já contamos com a tela. Lateralmente a gente conta com 2 botões, tá? E a parte aqui do áudio, todo em metal. E aqui a gente tem um detalhezinho, vocês podem ver no botão aqui, ó, um detalhe internamente em laranja, tá? Então, vamos lá, colocar para ligar. O logozinho aqui da Samsung, tá? Vamos verificar aqui as primeiras configurações do Galaxy Watch 7, tá? Posteriormente a gente vai verificar diretamente ali no celular, próprio celular da Samsung, tá bom? O que a gente pode falar mais internamente dele? Aqui dentro a gente tem um sensor, um novo sensor aí de 3 nanômetros, é um sensor Exynos 1000. Internamente a gente conta com 2 GB de RAM e 32 GB também de armazenamento, tá bom? O sensor que eu falei para vocês ele é um sensor aqui embaixo, tá? Sensor chamado Bioactive, que possui 13 LEDs, então isso vai conferir aí uma melhor precisão, um sensor mais avançado aí em termos de monitoramento de frequência cardíaca, padrão de sono, oxigenação e muito mais, tá? Tem também aqui, eu vou falar já para vocês que ele tem um GPS aí de 2 bandas, L1 mais L5, que vai te dar maior precisão, mesmo se a gente estiver num local mais fechado, um local que tem muitos prédios, que tenha a reflexão e etc. Então, vamos focar aqui. A gente já olha, ó, você verá uma janela pop-up no seu telefone para ajudar você a conectar. Caso você não veja, tente se conectar pelo aplicativo Galaxy Wearable ou pelo Bluetooth. Então, vou pegar aqui, ó, tenho aqui, diminuir até o brilho, um Galaxy A35, tá bom? Ó. Por enquanto, não surgiu nada. Olha, agora surgiu. Bacana? E aí, ó, vou conectar rapidamente. Vamos ficar verificando todo o processo aqui de configuração barra pareamento, tá? Ó, bateu o número, então eu confirmo aqui e confirmo aqui, tá? Isso vai garantir maior segurança, que é você mesmo que está conectando. E aqui ele fala para concluir a configuração direto no aparelho. Então vamos ficar aqui, baixando o software do gerenciador do Galaxy Watch 7, 165 megabytes, bem rápido. Lembrando que não tem compatibilidade com iOS, tá? Apenas com Android. Quando for Samsung, ainda é melhor ainda essa parte da conexão, pareamento, compatibilidade, até para algumas funções específicas, como o ECG, tá bom? Vamos lá. Aqui temos algumas coisas que a gente pode ativar ou desativar, que é opcional. Atualização automática também é opcional. E vou botar aqui assim. Vamos dar um continuar. Aqui são permissões, tá? Notificação, chamadas, contatos, agenda, dispositivo por perto. Tudo isso, não se preocupem, que é para ajudar no pleno funcionamento do seu smartwatch, tá? Vamos clicar aqui em permitir. Ó, permitir aqui o gerenciador. Ele vai preparar para conectar, então realmente pode demorar aqui um tempinho. Até que está indo rápido, então não tem problema. Pronto, aqui está verificando agora a conta do Google. Interessante, ó. Tem aqui, vamos continuar. Validando aqui, fazer aquele login. Anteriormente, quando eu tinha o meu Galaxy Watch 4, não lembrava
que tinha essa etapa também de conta do Google, tá? Eu só lembrava ali no máximo da conexão padrão entre o seu Galaxy Watch e seu celular aqui da Samsung. Aqui são alguns termos, tá? A gente pode, ó, aceitar sem nenhum tipo de problema. Lembrando, aqui internamente, como eu falei para vocês, nós temos um sistema operacional que é o Wear OS. Então, é um sistema operacional onde a gente vai conseguir baixar diversos aplicativos aqui, ó, da Google Play, da Play Store, e também tem uma funcionalidade bacana que funciona muito bem, que é a questão de a gente utilizar o NFC para pagamento. Então, a gente vai poder aqui colocar, associar um cartão ou vários de crédito, de débito e passar ele na maquininha, sem precisar do seu cartão ou do seu celular, diretamente aqui no smartwatch. Aqui ele está me indicando alguns apps por relógio, tanto instalados aqui no meu dispositivo, tá? Ó, SmartThings, WhatsApp. Eu vou instalar isso por padrão, mas ele me recomenda aqui outros, ó, por exemplo, Strava. Vamos colocar aqui. Por enquanto, isso aqui é o interessante. Vou clicar em continuar, você poderia clicar aqui também em pular, tá? Aqui está falando sobre backup automático, vou clicar em avançar. Como eu tinha um Galaxy Watch 4, pode ser que ele identifique alguma coisa, tá? De backup. Não sei se eu vou utilizar, ó. Não vou utilizar esse backup, tá? Vou configurar aqui como um novo relógio. Pulso preferido eu uso no direito e a posição da tecla é direita da tela. Isso mesmo. Avançar. Aqui, ó, ele te fala sobre algumas rotinas de treino personalizadas, inclusive é um ponto aí de novidade para a gente, onde a gente vai conseguir planejar rotinas e oferecer também, pós isso, insights poderosos sobre nossos treinos, nossa saúde no geral, tá? Aqui vamos verificar sobre essa criar rotina de treino, o que que é. Aqui ele foca também num ponto principal, novidade também, que é a questão da IA, tá? A IA integrada a toda essa questão de verificação de sono, pontuação de sono, rastreio de exercícios e muito mais. Aqui ele está falando, ó, a gente consegue equilibrar atividades com IA, tá? E a gente vai ter essa pontuação de energia, a gente vai ter aqui sobre monitoramento de tudo, desde sono, exercício, seu humor e até nutrição, que a gente pode compartilhar com outros membros também da nossa saúde, da nossa família, tá bom? Aqui, vamos dar uma avançada aqui. Inclusive já aparece para a gente aqui, ó, algumas informaçõezinhas que a gente entrou na nossa conta Google, na conta também da Samsung. Aqui, esse é outro aplicativo, tá? Samsung Health, ele que vai fazer toda a nossa interface, mostrar para a gente sobre os dados de sono, batimentos, tem alguma irregularidade, até também a questão que eu acho muito interessante aqui do Galaxy Watch, que é a questão da bioimpedância. Ali a gente vai fazer bioimpedância, vou mostrar para vocês depois, que a gente coloca o dedo mais ou menos aqui, ó, nesses dois botões, dessa forma aqui, sem encostar um dedo no outro, de forma mais parada possível, e aí, depois de um tempinho, ele vai te dar a indicação do teu peso, IMC, parte do esqueleto, parte também da água no músculo e muitas outras informações. Claro que não substitui uma consulta, tá, com nutrólogo, nutricionista, mas já é um ponto de partida aqui pra gente. Então aqui ele está pedindo algumas permissões, atividade, notificação, você dá um concordar aqui. Aqui, ó, em que você deseja se concentrar. Saúde em geral, sono, peso saudável. Eu vou colocar aqui meu sono, tá? Avançar. E aqui eu vou clicar em iniciar. Ó, aqui ele vai pedir alguns acessos, tá? Dar uma autorizada, se tem um tipo de problema. Aqui a gente consegue criar a rotina. Minha rotina 1, a gente pode botar um teste, ó, teste, tá? Aqui a gente pode falar que a gente quer um aquecimento de 5 minutos, tá? Ou de forma manual. A gente pode adicionar um exercício aqui qualquer. Vou começar, sei lá, com abdominal curto. Bacana. Depois abdominal sit-up. E aí dá um OK. E aí ele vai, a gente pode definir alguma meta aqui, ó. Meta de duração ou meta de calorias. Pode ser uma meta realmente sem nenhuma meta. A gente salva aqui, aí a gente vai ter um descanso. Você pode colocar assim um tempo de descanso de 1 minuto ou mais, tá? Isso aplicando a todos os intervalos e depois vamos ter de novo. E aqui a gente pode adicionando assim mais etapas na nossa rotina teste, tá? Lembrando que a gente pode desativar ou ativar um aquecimento. Sempre é importante você colocar algum aquecimento antes de qualquer exercício para esquentar mais seu músculo ali, tá? Aqui temos uma parte de caminhada leve e aqui intervalos entre exercícios.
Ainda que a gente tem como configurar circuitos, ou seja, são as séries que a gente quer fazer dessa série, desse ciclo de exercícios, então a gente pode botar até aqui 10 circuitos, tá? Ou entende-se como 10 séries. Geralmente a gente pode botar 4, tá? Definir 4 aqui. Ó, 4 e clica em salvar. E aí a gente vai ter essa rotina. Inclusive ele está tentando restaurar aqui algumas informações, tá? A gente verifica que aqui o aplicativo, a tela principal do Samsung Health. Temos aqui a parte de composição corporal, tá? Isso aqui ele já pegou de dados anteriores, como eu já falei do Galaxy Watch 4, tá? E aqui temos peso, temos aqui a massa, temos outras indicações aqui, ó, massa gorda, água corporal, músculo esquelético, IMC, e aqui sua taxa de metabolismo basal. Mais tarde a gente vai verificar isso aqui tudo. Isso aqui é a questão que a gente tem já de informações, passos, tempo, calorias. A gente consegue olhar aqui, ó, em termos dos dias da semana, se a gente conseguiu completar todos esses anéis de saúde aqui. O verdinho é o passo, o azul aqui central é o tempo ativo, e aqui outra cor rosinha, vermelho, sei lá, é uma cor em torno de calorias, tá? E a gente consegue verificar aqui durante cada dia. Aqui também a gente pode verificar de uma forma mais única, em torno de mês, tá? E aqui embaixo tem uma divisão por passo, tempo, calorias, parte de movimentação e muito mais. Sobre a refeição, a gente pode estar inserindo, ó, em cada etapa dessa, quando clica em mais, o que a gente ingeriu de café, a gente pode, por exemplo, buscar por pão, ele vai aparecer aqui, aí você vai adicionando. Não vou falar mais sobre isso, a gente pode verificar isso aqui depois. Aqui temos a questão dos passos, tá? Temos a questão muito importante, que eu acho, que é a questão da nossa hidratação. Então, a gente pode, por padrão, ele configura em 250 ml de água. Então, sempre que você for tomar, verifique se você realmente alcançou esses 250 ml. Então, você vai colocar hoje que eu bebi mais de 1 litro de água. Então, a gente coloca aqui, ele vai guardando o histórico e vai separar aqui, ó, em cada dia, tá bom? Temos aqui os tipos de exercícios, são realmente vários e vários e vários. Aqui, por padrão, ele mostra os seus favoritos, tá? Temos aqui histórico de treinos. Temos vários aqui, de vários outros tempos. A gente vai aprofundar melhor isso aqui quando a gente for fazer o vídeo de opinião de uso, após aí um mês utilizando o Galaxy Watch 7, para verificar se realmente é tudo isso, tá? Que ele indica pra gente. Temos a questão do sono, que é justamente a parte que eu falei para vocês. A gente vai ter uma melhor verificação do nosso sono, nossas etapas do sono, e ele vai te dando aí insights, tá? Até fornecendo essa parte que é o treinamento para a gente criar uma rotina melhor, tá? E aqui, ó, a gente pode inserir alguns dados, não vou inserir nada, tá? Temos tanto ciclo feminino, temos a pressão sanguínea e a glicose no sangue. E alguma parte aqui, ó, que surgiu agora, que é a parte beta, que é a consciência plena, tá? No Together, que tem saúde em grupo, tá? Boa forma, temos algumas informações aqui em termos de vídeo, e a minha página tem alguns pontos aqui. Então, configurei aqui, tá? Ó, bora verificar aqui o que ele vai me informar. Aqui ele não me falou nada, ó, tô tentando dar uma... Então, deixa eu ver se é aqui, ó. Pronto, essa parte mesmo. E aqui a gente vai clicar, ó, em avançar, porque ele fala ali que tem nosso nível de energia, a gente consegue entender melhor o nosso sono, tá? Vai te mostrar aqui qual é o animal do seu sono, a pontuação e o tempo. Aqui nós temos uma medição mais avançada, que ele consegue fazer medições durante o sono, tanto de oxigenação, que eu acho muito importante, até se você tem algum tipo de apneia no sono, para ver se não está tendo pouca oxigenação durante o momento aí da sua noite, tá? Detecção de ronco, aqui é interessante ativar caso você permaneça com seu smartwatch ou com o celular muito perto de você, na sua cama, tá? Temperatura da pele é interessante, e aqui a estimativa de tempo de sono. Vou deixar tudo isso, vou continuar, tá? Que ele fala, ó, justamente sobre isso que eu falei, o risco de ter apneia do sono. E aí ele detecta, ó, sinais de apneia, e aí a gente consegue ir diretamente no médico e informar que a gente teve essa tipo de indicação, tá bom? Aqui nós temos outra novidade, que é a parte de pinçar. Com ele aqui em mãos a gente faz isso, ó. E aí a gente consegue tanto atender chamadas, ignorar algum tipo de alerta, reproduzir música ou pausar, tá? E até tirar fotos quando o aplicativo de câmera ele estiver aberto, tá bom?
Avançando, a gente consegue verificar a parte aqui de SOS. A gente aperta a tecla de início aqui, ó, 5 vezes para ligar para o serviço de emergência. A gente também pode ativar a detecção de queda grave para ligar automaticamente para também serviço de emergência, tá bom? Bacana é que ele vai fazer a conclusão da nossa configuração do Galaxy Watch 7 direto aqui no Galaxy Wearable, tá? Que no caso é o aplicativo. Pronto, conseguimos fazer aqui a conexão, tá bom? Ó, inclusive, ele indica pra gente que a gente está com 34%. Aqui a gente verifica qual é a tela, nosso watch, né? É o Watch 7. Verifica qual é a watch face ali que temos. A gente pode colocar o watch face da própria biblioteca como imagens nossas também. Aqui a gente consegue fazer umas pré-configurações, tá? Eu vou só esperar aqui ele iniciar para a gente poder realmente fazer algum tipo de configuração, tá bom? Primeira iniciação ela pode demorar um pouco, normal, tá? O smartwatch está sendo configurado internamente. Vamos ver se ele está esquentando ou não. Sem nenhum tipo de sinal de aumento de temperatura. Tá. Enquanto ele não inicia, ó, bacana. A gente pode fazer um tour aqui, tá? Vou deixar aqui de lado. E a gente foca aqui, ó, em fazer um tour pelo relógio. Vamos iniciar, para a gente conhecer melhor. De cima para baixo, temos painel rápido, tá? Ó. De baixo para cima, a gente volta para o visor. Ó. Vamos lá. Agora, encontrar aplicativos. Então, a gente consegue deslizar aqui, ó, ter uma série, e voltando aqui a gente volta para a tela inicial. Notificações agora, tá? Pro lado aqui esquerdo, ó, a gente vai conseguir ter nossas notificações. A gente toca para abrir, tá? E desliza à direita para voltar para o visor. Interessante. Sobre os bloquinhos, inclusive é o ponto que a gente vai já olhar ali no celular, tá? Bloquinhos, ó, são todas essas etapazinhas posteriores. A gente chama como menus secundários aqui pro lado direito. Então, ó, te acessa o visor aqui e pronto, tá? Te verifica aqui, ó, e aqui ele indica que o ponto laranja é quando nós temos novas notificações que não foram lidas, tá? Bacana. O que eu posso notar aqui, pessoal? Ele é um smartwatch bonito, tá? É um smartwatch fino, pro tamanho de bateria que tem. Um smartwatch pequeno, inclusive eu comprei de 40 milímetros, porém eu ainda acho que ele tem muita borda, tá? Essa borda aqui poderia ser um pouquinho menor, tá? Uma crítica. Vamos clicar aqui embaixo, ó. A gente clicar e segurar aqui embaixo, ó. Aqui a gente pode configurar como a Samsung Wallet, tá? Que no caso aqui é aquela parte que eu falei, que a gente colocar nossos cartões de crédito aqui. Ó. Aqui, ó, ele fala para a gente utilizar Samsung Wallet, a gente tem que instalar no seu telefone. Então vamos lá, ó. Vou dar um okzinho aqui, ó. Pedir para continuar aqui no telefone. Aqui é quando a gente vai realmente instalar. Não vou mostrar o processo, pessoal, da gente colocar um cartão, porque esse celular aqui ele é novo, então ele não tem aplicativo de banco. E geralmente, em alguns bancos tem uma burocracia a mais. Não basta apenas a gente adicionar um número, por exemplo, do cartão diretamente aqui no aplicativo. A gente tem que abrir o aplicativo, dar uma confirmada e ainda ligar lá para o seu banco, tá? Aqui, ó. Coloca aqui qual é o nosso ID, temos algumas partes aqui, ó. A gente tem que definir um bloqueio de relógio, tá? Para poder utilizar a Samsung Wallet, ó. Inclusive a gente pode, ó, configurar aqui. Geralmente pode ser um PIN, tá? Que no caso número, ou um padrão de segurança. Vou botar esse aqui, ó. Tá? 4 pontos, pronto. Tá? Tá dando um probleminha aqui por conta daquela mensagem, ó. Ixi. Tá. Pronto, agora foi. Só um toque que eu tô no final, a gente tá tendo aqui, ó. Desenhei, então toda vez que a gente for acessar aqui, ó, a gente acessar no caso no sentido de a gente utilizar, né, um cartão que a gente configurou aqui, ele vai pedir para a gente utilizar a senha. Então é uma camada de segurança a mais. A gente pode inserir algumas coisas, ó, cartão de pagamento, e aí a gente pode diretamente pelo aplicativo, tá, do seu banco, por exemplo, Nubank, XP, outras coisas, assinar por lá o seu cartão virtual, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Verifiquem quando a gente bloqueou, ele ficou com
cadeadozinho aqui, então quando a gente for, toda vez que a gente for colocar aqui, ó, ele vai pedir pra gente colocar a nossa senha. Então vamos lá. Para cá, a gente não tem nada. Se eu clicar e segurar, a gente vai ativar a Bixby, que no caso seria a nossa assistente virtual, tá? Ó, aí temos voz 1, o voz 2. Ele pede algumas permissões, ó, está configurando essa Bixby. A gente pode fazer, eu posso clicar aqui, ó, deixa eu ver se só assim. Ei Bixby, ó, não ativa, então eu tenho que segurar. Me fale, que não deu certo. Horário de hoje. Oi, ó, tá dando algum tipo de problema aqui com a Bixby. Será que é algum ponto aqui, pessoal? Não, por enquanto não. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3. Tá tendo algum tipo de probleminha. Não sei qual é. Mas pode ser também a questão de a gente não estar conectado ainda à internet, tá? Lembrando que essa parte aqui é o nosso Galaxy Watch que tem um Wi-Fi integrado, tá? Mas antes disso, vamos verificar aqui quais são os aplicativos, ó. Ele fala para reorganizar, a gente toca e mantém pressionado e arrasta. Então, por exemplo, ó, eu quero tirar esse aqui, ó. A gente pode jogar para um lado ou para o outro. E também criar essa pasta aqui. Eu vou tirar daqui, ó. Eu realmente não quero, ó, só joga para o lado, tá bom? Aqui, ó, a gente percebe a fluidez, tá? Bem fluido, eu gostei. Inclusive tem realmente 2 GB de RAM, que garante maior fluidez. Vamos botar aqui, ó, para esse lado, notificações, ó. Temos alguns serviços, login, etc, tá? A gente pode apagar aqui, ó, de cima para baixo, a gente já verifica que tá ali, ó, com 28%. A bateria realmente não é um forte dos Galaxy, tá? Mas a gente consegue ver que temos aqui rotina, a gente consegue desligar aqui, ó, ou aumentar a sensibilidade ao toque, caso a gente esteja utilizando algum tipo de luva, ou entrar em contato também de emergência, tá? A gente consegue aqui fazer configurações, entrar no modo economia de energia, a gente consegue também, ó, desativar, no caso esse aqui é o tela sempre acesa. Como eu falei para vocês, isso aqui ligado, a bateria é para durar até 30 horas, então um dia e pouquinho, tá bom? Vou desligar. Aqui a nossa parte de som, se a gente quiser som, vibrar, silenciar ou som. Eu vou deixar com som, tá? Ó, pro lado aqui nós temos mais uma lanterninha. Bacana. Vamos voltar aqui. Temos aqui, ó, a questão da luminosidade. A gente pode ativar aqui, ó, ou a gente tem uma coroa, que é uma coroa digital, tá? Que é só a gente tocar aqui ao redor, que ele vai aumentando e diminuindo. Bem bacana, tá? Eu vou deixar aqui no brilho mais ou menos desse tanto, tá? Aqui nós temos o modo não perturbe, não vai receber notificação de ligação, nem nada desse sentido, tá? Inclusive, se a gente clicar aqui, ó, e segurar, a gente consegue configurar, tá? Tanto notificações dos aplicativos, ó, temos aqui diversos aplicativos, são os que estão instalados aqui no nosso Galaxy Watch 7. A gente pode clicar em cada um e desativar ou ativar as notificações, tá? Essa parte aqui é de exibição de notificações no telefone, pode configurar para eles mostrarem para a gente quando o telefone não estiver em uso, também pode exibir alertas até com o telefone em uso, tá? E aqui ele me fala, quando a tela ela estiver desligada ou bloqueada, as notificações serão enviadas para o seu relógio. Então, não estou conseguindo utilizar meu celular aqui, notificações vão direto para cá, para facilitar, já que vai estar todo o tempo aqui no seu pulso, tá? Aqui a gente consegue, ó, silenciar notificações no telefone. Então, quando o aplicativo no telefone ele exibe uma notificação no relógio, ela é silenciada no telefone. Então, chegou uma notificação aqui, ela é silenciada desse lado aqui, tá? Aqui é o modo não perturbe, ó. Se a gente ativar, a gente consegue fazer algumas configurações extras, que é, primeiro, deixar um indicador de notificação no visor, que é aquela ponteirinha laranja, tá? A gente pode também ler, aqui, ó, deixar ler em voz alta as notificações, é uma grande parte aqui de acessibilidade, tá? Então, vou deixar desativado, mas pode ser tanto ler brevemente quanto ler em detalhes. Aqui ele fala para a gente que funciona apenas quando os fones de ouvido estão conectados diretamente ao seu relógio e a Bixby está ativada. Então são dois momentos. Tem que ter tanto conexão com o fone, tanto com uma Bixby ativada, tá bom? Que ele me fala que depois que a gente continuar a conversa, a Bixby logo em seguida, sem dizer Hi Bixby. Então, ou seja, a gente não precisa ativar ela via Hi Bixby para ela ler, tá? Apenas esse fato de chegar a notificação, ele já vai ler para a gente. Aqui tem
como a gente ativar a exibição com detalhe, ou seja, detalhes e novas notificações de forma automática, ou deixa desativado, e aqui ativar a tela do relógio ao receber notificações, tá? A menos que o modo de som do relógio esteja definido como silenciado. Então, se tiver silenciado e tiver com essa opção ligada, a gente não vai receber notificação para ligar a tela. Mas se tiver não tiver silenciado, a gente vai receber notificação e a tela vai ligar, tá? Inclusive, ó, essa opçãozinha que a gente mostra bem aqui em cima, ó, tem esse tracinho aqui, tá? Com o modo não perturbe aqui, ó, ativado, tá? E aqui é alguma ajuda com notificação, não vai ser o nosso caso. Mas para o lado a gente consegue ter algumas configurações de volumes, temos volume de toque, tá? Volume de mídia, notificação de sistema e da voz da Bixby, muito interessante. O toque, ó, posso usar a coroa aqui, ó, virtual, tá? Sem nenhum tipo de problema, ele vai falando, ó. Inclusive é bem alto, tá? Um som bem limpo. Notificação, posso deixar também pouquinho, sistema, pouquinho também. Lembrando, quanto mais a gente utiliza essa questão de vibração, notificação, sempre vai gastar mais bateria, tá? Então, tome bastante cuidado. Temos a questão aqui do nosso Wi-Fi, tá? O Wi-Fi está ativado. Ó, o relógio, ele só usará o Wi-Fi quando realmente precisar. Então, como eu falei, ele olhou para minha conta ali da Samsung no início e já puxou alguns dados aqui diretamente do meu Wi-Fi, tanto 2G quanto o 5G, tá? Bem bacana. A gente verificar, ó, baixou aqui, ó, 3% de algum tempo atrás para agora, tá? Então, ponto da bateria, quando a gente, principalmente aqui em cima, quando a gente deixa o Bluetooth ligado, ó, ele vai realmente drenar mais a bateria. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, pessoal, diretamente aqui no celular, tá? E vou, ó, desativar aqui o Bluetooth, justamente para ele desconectar aqui, ó, o Bluetooth, tá? Não está mais conectado. Inclusive, vocês olham que do lado do símbolo do Bluetooth tem um celularzinho cortado, significa que não está conectado, tá? E aqui a gente verifica que ele está fazendo a conexão ali direto, ó, com o Wi-Fi, que é justamente esse outro íconezinho, terceirinho aqui do lado, tá bom? Ó. Aqui é a parte de definição de metas, não vai ser o nosso caso. Vamos verificar se tem mais opções, ó. Temos esse modo aqui que é o modo bloqueio de água, quando a gente está fazendo algum tipo de exercício aí, uma natação, lembrando que ele tem proteção IP68 mais 5 ATM, então esse 5 ATM confere para a gente até 50 metros de profundidade, tá? Para a gente mergulhar, fazer coisas nesse sentido, que em tese não é para ter nenhum tipo de problema com o nosso smartwatch. Então, 5 ATM, 50 metros de profundidade. Para isso, temos essa parte de bloqueio, que a gente quiser desativar, a gente clica aqui, ó, e segura, que ele vai fazer um sonzinho. E no lado aqui, pessoal, ó, bem aqui embaixo, a gente tem uma saída de áudio, que é justamente quando tiver ativada essa opção, no caso desativada, a gente vira isso aqui, provavelmente para essa posição, para ele sair qualquer tipo de água, de suor que tiver, tá? Lembrando que aqui é uma entrada de áudio. Bacana? Outro ponto que eu posso falar para vocês sobre algum tipo de certificação é a questão de ele possui uma certificação militar, tá? A certificação é chamada de 1000 STD 810H, alguma resistência a temperaturas, arranhados e outras coisas, tá bom? Internamente ele tem também uma versão de Bluetooth 5.3, é uma versão de Bluetooth, não é a mais atual, mas é uma versão de Bluetooth bem eficiente, tá? Bateria, como eu falei, 425 mAh, é para ele carregar em até 1h30, mas nos testes aí que a gente vai fazer, mostrar para vocês se realmente carrega em 1h30 com essa fonte e esse carregador dele. Bacana? Agora vamos verificar para o lado aqui, pessoal, os nossos menus principais ou secundários. Nós temos aqui os anéis de saúde. Se a gente clicar nele aqui, a gente vai ter aquela separação, tanto de passos, tempo e calorias, ó. Bacana. São diversas informações, é uma tela AMOLED justamente bem bonita. Temos aqui, enquanto dia da semana a gente atingiu nossas metas definidas lá, anteriormente no aplicativo Samsung Health, tá? Mais para o lado, temos os nossos modos esportivos, ó. Temos diversos modos esportivos. Bacana. Aqui a gente pode adicionar mais modos, ó. Ou criar um novo, ou criar uma rotina de treino. Entre selecionar exercícios, ó, temos desde abdominais, aeróbico, afundo, agachamento, remada, balé, boxe, cadeira extensora, cricket, dança, canoagem.
Temos a cadeira flexora, a dança de salão, então tudo quanto é tipo de esporte possível temos aqui, tanto escalador, esqui, exercícios de academia, exercícios ao ar livre, com corda, sem corda e muito mais, tá? Sobre criar novo exercício, a gente pode, no novo exercício ele vai medir a duração e as calorias perdidas, tá? Então aqui a gente escolhe os dados para gravar, a gente quer geralmente duração e calorias queimadas sem o GPS, ou a gente quer distância, velocidade de rota com GPS, ou até séries e descanso a gente vai ir escolhendo, tá bom? Aqui é uma forma mais genérica de criar o forma de treino. Inclusive a gente consegue, ó, vou ler para vocês. Tá bacana? A gente consegue, ó, indicar qualquer coisa, por exemplo, a gente pode botar aqui, ó, que é realmente um teste, ó. Te dá um okzinho. Esse vai ser o nosso novo exercício que vai estar configurado nesse estilo aqui, não é o meu caso. A rotina de treino, a gente já mostrou para vocês, a gente consegue configurar direto lá no aplicativo, tá bom? E vamos ver como é aqui uma rotina de treino, tá? Vamos pegar esses principais, que seriam algo que utiliza o GPS, ó. Eu vou clicar aqui em configuração. Não é todo exercício que vão ter as mesmas configurações, a gente pode colocar metas tanto de duração, quanto de quilômetro, quanto de caloria, tá? Além disso, temos aqui na tela de exercício, que a gente consiga dividir ali nosso exercício a cada quilômetro, então ele vai fazendo uma divisão. Temos a zona de frequência cardíaca, tá? Baseado aqui em uma frequência máxima de 192 BPM, e aqui temos as zonas, tá bom? Temos a pausa automática, ele vai identificar quando a gente realmente não está, por exemplo, uma frequência cardíaca mais alta, caminhando, etc., e vai pausar automaticamente, tá? E aqui, o início do treino, se a gente quer de forma manual ou contagem regressiva. Aqui ele fala, se a gente escolher manual, a gente pode aguardar até o GPS esteja conectado para começar o treino. O guia de áudio é um feedback sobre suas metas e voltas, eu vou deixar desativado. E aqui é a tela sempre acesa para exercício. Lembrando que ele vai manter a tela ligada durante o treino. Isso aqui é importante para quando a gente estiver, por exemplo, correndo, né? A gente precisar todo o tempo parar aqui e fazer essa movimentação aqui, tá bom? Temos aqui a autodetecção de treinos. Aqui, ó. A gente consegue ligar. E aqui temos o exercício, que ele consegue, em tese, realmente detectar. Temos a caminhada, corrida, bicicleta, elíptico, aparelho de remada, nado, piscina, exercícios e alertas, tá? E aqui ele fala que a detecção ela começa depois de vários minutos de atividade. Vamos dizer assim, em torno de 3 minutos, tá bom? Tá aí, vamos dar aqui um OK. Aqui ele me fala como utilizar, tá? Abrir painel, tá, controle de mídia, OK. Aqui, ó, primeiro a gente vai permitir, tá? Ó, essa questão da localização é importante. Aqui é compartilhar a minha rota de treino, no caso, a localização, OK. Clima, OK. E aí, ó, ele tem essa telinha aqui, tá? Inclusive, ó, ele já detectou a localização, então realmente o sistema GPS dele com duas bandas L1 mais L5 vai garantir uma maior agilidade e até uma maior precisão na tua medição. Aqui a gente verifica que ele tem a duração, tem a hora, tem se conectou ali em cima ou não, tá? E ali ele consegue pedir pra gente, ou até que a gente pode alterar algum tipo de dados. Não vai ser o caso agora. Temos distância, temos passos, temos aqui calorias, velocidade média, velocidade, temos aqui a zona de frequência cardíaca no médio e no máximo, tá? E a atual. Pro lado temos aqui a questão de controle de música. Lembrando, ele tem memória interna de 32 GB, então a gente consegue sim colocar músicas e até via Spotify ou Deezer baixar alguma música direto dele, tá bom? Pro lado não temos nada, mas a gente pode selecionar um tipo de dispositivo, ó. Tanto se a gente quer que o dispositivo que solte a música seja o relógio, então, em tese, teríamos as músicas aqui dentro da memória de 32 GB, ou se a gente está querendo realmente pegar do telefone. Não está conectado porque eu não tenho ali o Bluetooth conectado mais no meu celular, tá? Só para a gente seguir aqui no nosso exercício. Aqui, ó, ele está tentando fazer a medição, tá? Por lado a gente pode fazer o novo treino, tá? Olha só, bacana. Aqui temos um pausar, temos uma configuração de tela, de frequência, pausa automática, aquilo tudo que a gente já verificou, tá? Aqui, ó, eu posso concluir, ele vai mostrar o tempo percorrido, quantas calorias.
foram quantos exercícios que eu fiz. Então isso aqui é interessante. Estou na academia ali, vou fazer um supino. Vai lá no supino. Vou ali fazer, sei lá, uma bike. Monta aqui na bike. Que ele vai te mostrando os exercícios, a distância de cada um, tá? E o tempo. Eu acho isso aqui interessante. Mas para o lado, nós temos aqui a nossa pontuação de energia. Inclusive, ele verifica o nível de energia se baseando em oxigenação, batimento, sono, quanto sedentário ou quão ativo você está em termos de exercício e muito mais. E utiliza também, como eu falei, a inteligência artificial para isso, tá bom? Vamos lá. Mais para o lado, deixa eu ver se ele vai mostrar alguma coisa. Ainda não. Aqui nós temos algumas abas de início rápido, temos batimentos, temos aqui tanto a questão dos passos, temos a questão do nosso sono decorrido, temos a questão aqui do nosso estresse, tá? Eu, inclusive, posso clicar aqui, ó, clicar em medir o estresse, em tese, para a gente ficar o máximo parado possível e sem falar. Pronto, nosso estresse aqui pelo indicador tá no verdinho, então tá ok, tá? Ele vai indicar algumas coisinhas pra gente. Verifique como essa parte de realmente bloqueio é chata. Aqui, 6 ciclos, ou seja, respirar de cada minuto 6 vezes, tá? Para melhorar o seu estresse. Temos aqui também a parte do clima. Verifica a cidade, máxima e mínima atual. Temos o índice de raio UV, o índice de umidade. Se a gente clicar mais, ele vai mostrando pra gente. Aqui vai permitir pedir permissão de clima, tá? Vou te mostrar algumas informações aqui bacanas, ó. Pro lado nós temos calendário, tá? Inclusive ele conecta com o calendário aqui do nosso celular, por isso que ele mostra algumas bolinhas aqui, ó, se a gente clicar, ó, que for feriado, o que que é evento, a gente pode adicionar diretamente daqui, ó, alguma coisa, tá? Ó, todo dia, por exemplo, se for todo dia, a partir do dia 21, a gente pode definir aqui, ó, o que que é, tá? Sei lá, teste, vou dar um OK, ele vai falar, ó, a partir de 21, 21, sincronizado com teus calendários aqui, ele pode repetir ou não, tá? Diariamente, semanalmente, mensalmente. A gente pode aqui salvar. A gente pode também, ó, vir aqui, clicar e segurar e excluir, tá? Simples. Aqui nós temos um controle de baterias. Por enquanto a gente verifica só a bateria do relógio, mas por exemplo, se eu voltar a ligar o Bluetooth aqui, ó, e ele achar a conexão, é para ele aparecer aqui também, ó. Assim como aparece aqui do lado, ó, não sei se vocês percebem, assim como aparece aqui do lado, mais zonas de bateria, tá? Então, ó, conectei. Vamos colocar aqui, ó. Ó, aqui não mostrou ainda, por algum motivo, tá? Mas a gente consegue verificar aqui, ó, pressão arterial. A pressão arterial, ó, vamos permitir aqui, porque tudo que a gente está acessando de novo, ele vai pedir algum tipo de permissão, tá? Aqui ele fala, ó, meça sua pressão arterial no relógio, para ativar essa função, instale o Samsung Health Monitor. Então, ó, vamos verificar essa configuração aqui, Samsung Health Monitor. Está baixando aqui, ele diretamente está na loja de aplicativos da Samsung, que é a Galaxy Store, não é na Play Store, tá? Tá baixando aqui, instalando, é para ser bem rápido. Ó, aqui ele fala para seguir as instruções. Não vou entrar muito em detalhes, porque, pessoal, quando eu abrir aqui, ele vai pedir que eu tenha um, como é que eu posso falar? Eu tenho que eu tenho um dispositivo médico que ele meça aqui a minha pressão para eu poder fazer a calibração, tá? Então, eu não vou chegar nesse ponto de mostrar a calibração. Ó, ele fala aqui, ó, a calibração está finalizada, mas a gente tem que fazer aqui essa calibração. Aqui ele me fala, quando eu tento abrir, ó, que o Samsung Health ele precisa de uma conexão de rede móvel, tá? Para verificar se o nosso aplicativo ele foi aprovado na região do seu país, tá? E aí, não vou ativar agora porque eu não tenho realmente um chip aqui, então
Vamos focar aqui em outras coisas. O vídeo já está ficando grande, mas a gente vai finalizar aqui já já, tá bom? Finalmente apareceu, ó, com a porcentagem da bateria do celular. Aqui pro lado temos o ECG. O ECG também a gente verifica através, ó, do Samsung Health Monitor, tá? A gente pode adicionar mais blocos. A gente pode colocar calendário, contatos, pode colocar sobre agenda, sobre aparelhos conectados, calculadora, alguns pop-ups de clima, mapa, Outlook, própria questão de alarmes, relógios duplos, relógio mundial, temporizadores, parte aqui é importante, ó, de água, que eu acho bem bacana, a gente clica em adicionar. Mais para o lado eu posso adicionar mais blocos, então a gente tem aqui diversas possibilidades, tanto estresse, composição corporal, batimento da frequência, monitoramento do círculo feminino, oxigenação, passo, caloria, distância, controle de aparelhos no geral. Então daqui eu acho interessante a gente colocar, ó, nossa composição corporal, tá? Lembrando que a gente não consegue instalar muitos blocos, tá? Mas se eu quiser editar um bloco, eu posso clicar e segurar nele, tanto fazer isso para ir passar mais para frente ou para o lado, quanto para inativar ele aqui, tá? Então, feito isso, ó, eu clico e ele volta. E aí, focando aqui que a gente está na medição corporal, vou mostrar para vocês como é. Primeiro a gente vai configurar, tá? Vamos configurar aqui como uns 75 quilos, 74. E aqui como ele fala, ó, utilizar os dedos com as teclas voltadas para a sua mão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar OK, ó. Que ele fala que isso aqui não é realmente diagnóstico, não substitui uma consulta médica, tá? Ó. Então aqui, ó, vou fazer já a configuração, que é mais rápido, tá? Ó. Botando aqui pela primeira vez, ele tem um encaixe fácil, ó. E aí o que que ele fala? Ó, afaste, ó, os dedos e aqui a gente consegue, ó. Então assim, coloca os dedos aqui, ó, fico mais ou menos nessa posição. Não posso tocar esses dois dedos um no outro e nem tocar também meus dedos aqui na minha mão embaixo, tá? Então aqui a gente fica o mais imóvel possível. Ó, é bem rápido, tá? Vou até tirar aqui para facilitar. Então é rápido. A medição aqui da bioimpedância, tá? Aqui ó, a gente vai no finalzinho, ó, justamente nosso último pop-up. Ó, mediu, a gente tem um músculo esquelético, a gordura corporal bem alta. Se a gente clicar aqui, a gente tem mais outras informações, ó. Temos a massa gorda, temos a água corporal, temos a gordura corporal, o meu IMC e a taxa metabolismo basal. E aqui algumas dicas, tá? Primeiro, a gente precisa para obter resultados mais consistentes, a gente medir no todo dia mesmo horário, se possível com o estômago vazio, ou seja, antes do café da manhã, tá? Aqui a gente pode adicionar mais blocos, não vai ser o caso, tá? Se eu for olhar para cá, a gente já está em 14%. Focar aqui, ó, nos aplicativos, temos aqui contatos. Em tese, é para ele fazer, ó, uma sincronização que a gente já tem, tá? Temos aqui a parte de mensagens, lembrando, é um dispositivo que a gente é igual a um celular, só que no smartwatch, tá? Pode iniciar, ó, aqui nós temos algumas outras informações de chat, temos aqui o Google Maps, então a gente consegue utilizar, ó, vamos dar o permitir para achar alguma coisa, tá? Ah, eu quero chegar até esse local aqui, então a gente vai, ó, permitir. A gente está esperando carregar, claro, depende da internet, então a gente vai escolher qual é a rota, se é a pé, se é a carro. Vai, vou dizer que é a pé. Ok. E aí, ele vai me mostrar aqui também, ó. Ó, aceite a mensagem no smartphone, tá? Então aqui, ó. Siga na direção sul na rua 0. Então aqui eu tenho tanto a indicação aqui como lá. Então eu posso seguir diretamente para cá, ó. Seguindo. Eu posso sair também. Bem bacana. Temos aqui o Samsung Health, aqui que a gente vai ter também pontuação de energia, posição corporal. Vamos ter também, ó, a etapa aqui de atividades, refeição, caloria, sono, exercício, treino e muito mais, tá? Bem bacana. Isso aqui, inclusive, a gente pode editar diretamente lá no celular. Temos aqui também Samsung Find para a gente encontrar outros dispositivos Samsung que nós temos aqui perto.
tá? Vinculados, tá? A gente vai ativar aqui a permissão. Quando usar o rep, localização, quando o tempo todo, tá? Dá um, pronto. E aqui tá carregando, ó, consegue encontrar outras coisas. A gente consegue tanto o relógio, meu Galaxy A35, que é esse aqui, meu fone de ouvido Buds 2 Pro, também conseguimos encontrar o Watch 4, meu tablet S9 e o meu, essa tela que tá gravando vocês, que é o Galaxy S24 Ultra, tá? Bem bacana. Consegue também, ó, acessar facilmente Play Store, buscar aqui, ó, temos apps em destaques, temos apps sem smartphone, vamos dizer, quero baixar o Adidas Running. Venho aqui, instalo, dependendo também aí da sua internet, do tamanho do aplicativo, ele é para ser bem rápido, tá? Ó, bem rapidinho. 7 MB também é pouca coisa, então ele vai fazer a instalação normal, como se fosse um celular. Mostra aqui também a página Play Store com as opiniões de uso, pontuação, muito mais, quantidade de downloads, tem a captura de tela e muito mais. Então, você instalar um aplicativo hoje no seu Galaxy Watch 7 é muito fácil. Cliquei aqui em abrir, ó, permitir aqui, pá. Nós temos aqui, ó, uma série de informações, a gente pode iniciar uma corrida por aqui, claro, ativando permissão, tudinho, ó. Cada aplicativo vai ter suas permissões próprias, seus níveis de permissionamento. Então você vai ativando tudinho e vai tendo acesso, tá bom, pessoal? A gente pode também verificar, ó, a parte de clima já mostrei, temos aqui o temporizador, aqui, ó, que vai verificando, pode pausar, pode finalizar aqui, ó. Temos relógio mundial também, então a gente adiciona no telefone, não é o nosso caso. Aqui direto a gente adiciona alarme, tá? A gente tem aqui um alarme pré-pronto, 6 horas, a gente pode adicionar no relógio, sei lá, 7 horas, todo nesses dias aqui da semana até sexta, tá? O nome do alarme, um som, vibração e a soneca. A gente pode ligar o soneca até 3 vezes, tá bom? Temos aqui Outlook, aplicativo padrão, temos um controlezinho aqui, o Samsung Music, vamos dizer assim, o controle de músicas do Samsung, tanto entre smartwatch e tanto entre celular, tá? Temos calculadorazinha simples, ó. Pode utilizar aqui, gorjetas, isso aqui é interessante, ó, a porcentagem que a gente divide para cada pessoa. Muito, muito interessante. Aqui unidade de medida, tá bom? Simples também. Aqui nós temos nossas mensagens, ó, Messages, que ele está pedindo para a gente conectar aqui direto, ó, para a gente dar essa permissão aqui, ó, permitir, ó. E aí, a gente vai ter, ó, continuar com Samsung Messages, a gente pode, ó, pronto. E aí, em tese, é para a gente ter aqui, né? Pronto. E aqui não tem nenhuma mensagem, porque a gente realmente não tem nenhuma mensagem aqui. Tá bom, pessoal? Então, o que eu posso mostrar para vocês ainda? Eu posso abrir aqui, vou pegar uma música aqui no copyright. No copyright está conectado, tá? Então eu posso botar a playlist aqui do NCS. Ó. Aqui, percebo que quando eu ativei a música, ele já apareceu aqui o ícone, tá? Então, eu posso clicar diretamente aqui. E aí, ó, deixa eu ver se... onde que tá saindo. Aqui, ó, ele tá no alto-falante do telefone, inclusive porque não ativei, ó. Mas tá tocando, ó. Tá bom? Mas aqui eu posso, ó, separar. Eu posso vir aqui. Temos uma série aqui, ó. Aparece a playlist, bacana. Em tese, era para aparecer aqui em outras opções, tá? Mas entende-se também que tem um controle de música, tá? Então a gente pode, ó, aumentar a mídia ou diminuir diretamente aqui. A gente também pode trocar em qual local quer que saia o som, tá bom? Ele fala algumas coisas, ó, baixar o app para smartwatch, então ele já identifica que a gente tem uma conexão aqui, já pede para a gente instalar, tá bom?
Outra coisa que eu vou fazer aqui para vocês agora é verificar essa parte aqui, ó, do carregamento, tá? Carregamento aqui, como que fica, se a gente consegue mexer ou não durante o carregamento, tá bom? Conectei aqui. Vou pegar uma bateriazinha aqui externa que eu tenho. Minha bateriazinha aqui externa, a gente consegue fazer rapidamente esse teste, tá? Tem uma bateria externa aqui. Vou colocar ela de lado aqui, ó. Rapidamente. E aí eu venho aqui, ó. E já conecto. Ele já deu uma vibrada e já mostra que está carregando. Mostra aqui que temos até 1h49 para completar a carga, tá? Inclusive, ó, magnetismo é interessante, não é 100% forte, ele vai rodando, mas a gente consegue, ó, segurar bastante, tá? Enquanto está carregando, inclusive a gente consegue mexer sim, tá? Não recomendo porque pode esquentar bastante, mas a gente tem essa possibilidade, tá bom? Aqui embaixo, ó, troca. A gente pode verificar aqui também, ó, configuração de som. Aqui são os volumes, né? E aqui essa parte que a gente pode conectar também um fone de ouvido diretamente aqui. A gente pode pesquisar outros além desse aqui, que é o meu Galaxy Buds 2 Pro, tá? Ou pode também fazer com que a música ela saia diretamente aqui ou saia ali, certo? Então, diretamente aqui com o Galaxy Watch 7, a gente consegue verificar também, clicando e segurando aqui, a questão de que das watch face. Aqui para o lado, a gente pode editar direto no telefone, ou a gente pode adicionar um visor ao relógio. Temos aqui alguns em destaque, temos esse aqui que eles chamam de número espacial, que é o formato mais analógico. Temos o painel de informações, digital simples, temos esse analógico profissional, analógico moderno, e aqui nós temos uma sequência de watch faces, tá? A gente vai colocar esse aqui, ó, bonito também. Ó, a gente pode ir clicando aqui embaixo em personalizar. Então ele fala, a gente desliza para a esquerda, para a direita, para personalizar cor e estilo e informação extra, tá? Para cima e para baixo, para diferentes estilos também. Então, do lado para o outro, a gente consegue, ó, como informação extra, colocar qualquer tipo de exercício, tá? Pro lado a gente consegue, ó, mudando a cor, se for acima ou para baixo, a gente consegue ir mudando aqui, bacana. Então, vamos deixar assim, ó. Se eu quiser também qualquer tipo de outro, a gente pode só jogando aqui, ó, para baixo e temos outros e outros modelos, tá? Aqui, ó, a gente consegue mais visores a gente vai para baixar alguns aplicativos da Play Store, tá? Então a gente pode, por enquanto, ficar focado, ó, em o que a gente tem aqui, tá? Esse aqui é um que eu costumava usar no meu Galaxy Watch 4. Inclusive a gente consegue, ó, mudar a fonte, tá? Deixar essa aqui pro lado, informações extras, aqui já seria a cor, interessante. Mas pro lado já são as seções. A gente pode clicar em cima e ir escolhendo, ó, diversas informações. Tanto parte de clima, parte do health monitoramento, temos a parte de exercícios, temos a parte aqui também de tudo relacionado a relógio, alarme, cronômetro, temporizador, contagem regressiva. Então, são diversas opções que a gente consegue configurar em cada uma dessas seções. Então, essa etapa de configuração, ela é característica de cada watch face. Então, cada watch face vai ter aqui em cima, ó, tanto quando você vai fazer aqui para o lado, uma ou mais abas de configuração. Seja uma configuração centralizada, como essa aqui que ele está mostrando, seja na lateral ou no quesito também cor, tá? Que seria esse aqui. No nosso caso, eu vou deixar aqui também, ó. E aí, como a gente pode ver, essa tela lindíssima que é a AMOLED, tá? Deixa aqui a watch face muito mais bonita, tá? Falando aqui agora em watch face, a gente pode verificar aqui, ó, vou ligar o Bluetooth, o Galaxy Wearable, tá? Galaxy Wearable a gente tem
mais configurações importantes sobre aqui o nosso Galaxy Watch tá 7. Aqui a gente já verifica, ó, primeiro ponto, a questão dos visores, inclusive aqueles que a gente já tem diretamente daqui do lado, tá? A gente consegue verificar categorias, como a gente acabou de verificar, ó, tanto de saúde, watch faces analógico digitais, ativos no caso, analógico minimalista, moderno, animado, clássicos, clima, criaturas, dinâmicos, emojis, flores e aí muito mais. Temos essas etapas aqui de fotos, ó, provavelmente é onde a gente pode colocar realmente algum tipo de foto, entendo assim. Aqui em cima, ó, ele ficou conectado, então a gente pode clicar no lapisinho e pode, ó, no fundo, escolher alguma coisa. Tanto aqui, ó, a gente pode escolher tirar uma foto, tá? Vamos escolher aqui uma foto qualquer, por exemplo. Pode também, ó, aqui na câmera, né? Pode, ó, vou tirar uma fotozinha aqui de lado. Ó. Tirei uma foto, tá? Dei um OK aqui. E aí eu consigo ajustar ela aqui, aumentar ou diminuir aqui a questão do brilho, questão de exposição à luz, tá? Temos a questão do contraste, temos realces, temos também sombras, temos saturação e matriz. Vamos colocar aqui OK, ele já ficou ali, a gente pode configurar também o tipo do relógio, que é esse aqui, ó, pode ficar assim, assim, analógico, nesse formato ou nesse aqui. Eu vou deixar nesse aqui mais simples. Pode mudar também a fonte, ó, do relógio que está aparecendo ali. Eu posso deixar assim, ó, mais minimalista, tá? A cor do relógio também seria a cor aqui da fonte. Vou deixar em branco, pode destacar. Pode colocar uma informação extra, ó, que é justamente o que eu estava mostrando que algumas watch faces a gente consegue fazer essas configurações de seções aqui ao redor. Então, por exemplo, essa seção aqui extra 1, que é a que fica aqui em cima, eu posso colocar a questão da bateria. A extra 2, eu posso colocar a questão qual é a data de hoje. A 3, eu posso colocar algo relacionado a, por exemplo, atividades aqui. E o último, a gente pode ver aqui o nível do sono, tá? No caso, aqui, e a 4, que é a que fica aqui embaixo, o nível realmente de sono. Consegue colocar até uma informação 5, creio que essa de baixo. Ou, e mudar também as informações aqui extras, tá? Então essas são as configurações. Temos algumas sugestões aqui, mas desse jeito eu vou clicar em salvar, tá? E aí, ó, que a gente verifica que ele ficou certinho como a gente colocou. A gente modificou toda a estrutura da foto em termos de cor, matriz, saturação, etc. Adicionou diversos ícones, inclusive mudou a fonte também aqui na informação de hora principal, tá? Então isso aqui é um grande ponto positivo, que é a questão da facilidade e a máxima personalização que a gente tem aqui das watch faces, tá? Muito bacana. Aqui a gente consegue olhar, ó, tela de aplicativos. Essa tela de aplicativos, justamente, ó, quando a gente faz isso, ó, é justamente esse tanto de aplicativo que nós temos e também toda a disposição deles aqui, um de cada lado. Inclusive, ó, como ele fala aqui, assim como a gente pode clicar bem aqui, ó, pressionar e arrastar, a gente consegue também, ó, clicar aqui de um lado e arrastar para o lado, ó. Por exemplo, vou colocar bem aqui. Após isso, ó, vou clicar em salvar, ele já mudou aqui automaticamente. Bacana. Bloquinhos são essas etapas aqui para o lado, ó, que eu chamo de menu secundário, tá? São blocos aqui, ó. Temos aqui diversos blocos, aqui a gente verifica, ó, que temos 11. Podemos adicionar alguns outros blocos aqui, tá? Focado em agenda, aparelhos conectados, calculadora, contatos, deezer e muito mais. Se eu for gerenciar, tá? A gente pode, a partir daqui, excluir, no caso, algum desses bloquinhos, ou também eu posso adicionar. Por enquanto eu estou vendo ali 11, vamos ir colocando aqui, eu vou tentar ir colocando vários para ver qual é o nosso limite. Olha, o nosso limite aqui são 15 blocos, tá? Então, fiquem sabendo que vocês podem colocar até 15. Eu lembro que no Galaxy Watch 4, tá, pessoal? Não era tantos blocos que a gente poderia colocar, então aqui já tem uma melhora também. Eu vou tirar aqui alguns pontos, tá? Para não ficar muito cheio. Inclusive, para gerenciar aqui, a gente tem que salvar primeiro, e aí eles vão aparecer lá. Aí, para a gente excluir, a gente pode tirar daqui. Então,
Eu adicionei eventos, temporizador. Por enquanto eu vou deixar assim, vou dar um salvar, tá? Então, além da personalização diretamente aqui, a gente pode personalizar muita coisa direto no aplicativo. Mas claro, se você não tiver uma conexão aqui com o celular, de prontidão assim, a gente pode fazer tudo pelo smartwatch, que é uma grande coisa interessante e boa também para a gente, a facilidade. Aqui a questão do painel rápido. O painel rápido é o nosso menu aqui ao superior, tá? Inclusive nós temos aqui embaixo 3 áreas de aplicativo. Temos a primeira aqui, temos a segunda e temos a terceira, que é justamente isso aqui, ó, vocês estão mostrando. Aí aqui a gente consegue adicionar até 6, tá? Ícones. Nesse aqui a gente consegue adicionar mais 2. Inclusive são os botões disponíveis aqui, tá? Para essa última etapa. Então eu posso botar o NFC, posso botar a sensibilidade ao toque, ó. E aí eu clico em salvar. Quando eu volto aqui, a gente já conta com essas duas opções. Tanto o NFC que está ligado, isso aqui consome bateria, tá? Então se você não utiliza muito, é bom deixar desligado. E aqui a sensibilidade do toque, ele vai deixar a tela mais sensível, tá? A resposta aqui é o toque. Provavelmente se a gente estiver utilizando algum tipo de luva mais grossinho, então, para facilitar aqui a utilização, tá bom? Aqui nós temos configurações de modo geral. Temos aqueles modos, tá? Temos parte importante, que é a parte de notificações. Aqui a gente consegue verificar notificações de todos os aplicativos que estão aqui, ó, no nosso celular, tá? Então a gente pode desativar ou ativar o que a gente precisa. Então, vou colocar aqui o WhatsApp, vou desativar essa mensagem, se vou adicionar, sei lá, esse reminder aqui, interessante. E aqui nós temos configurações focadas nas notificações. Aqui a exibição das notificações, te exibe alertas quando o telefone não estiver em uso, ou a gente pode escolher exibir alertas mesmo quando a gente estiver utilizando aqui o telefone. Eu posso botar aqui nos dois, tá? É interessante deixar essa primeira opção ligada para a gente não ficar com uma duplicação de notificações. Se eu estou com ele e consigo fazer isso aqui, ó, para olhar a notificação, então não faz sentido eu deixar essa parte aqui ativada. Então fica aí a seu cargo. Inclusive, ele vai mostrando aqui o que, que é cada coisa, tá? A gente consegue silenciar notificações também aqui. Todas essas configurações aqui a gente consegue fazer diretamente aqui, tá? A gente, ó, sincronizar o não perturbe com o telefone. Então, se a gente ativar o não perturbe aqui, a gente consegue sincronizar aqui. Temos configurações mais avançadas. Esse novo indicador no visor do relógio é essa bolinha aqui, ó, laranjinha, quando a gente notifica que tem algum tipo de nova notificação não lida, tá? Tem a parte de ler em voz alta. Provavelmente isso aqui é uma funcionalidade focada em acessibilidade muito importante. A gente, inclusive, consegue configurar ela aqui também, tá? Direto no relógio. Temos exibir com detalhes ou exibir ela mais simples a notificação. Temos que a opção de ativar a tela sempre que a gente receber notificação, a menos que o modo de som do relógio esteja silenciado, tá? E aqui ativar a notificação automática no relógio para novos apps do telefone. Isso aqui eu não recomendo porque se você costuma instalar muitos aplicativos, cada vez que a gente adiciona mais um tipo de possibilidade de notificação, um gasto de bateria a mais também. Então, como eu falei para vocês, um ponto aqui do Galaxy Watch 7, assim como qualquer linha Galaxy, não é um ponto forte a bateria, tá? E temos ajuda com notificações, aqui ele vai falando notificações quando o relógio não é usado, não recebidas e outras coisas, tá bom? Bem simples a questão de notificação. Temos a parte de som e vibração, que a gente consegue, inclusive essas etapas aqui, ó, a gente consegue, a partir daqui, ó, nessa partezinha de som, ó, a gente pode tocar uma, duas ou três, que é justamente essa etapa, ó. Bem rápida a troca. Temos o estilo de vibração, a vibração da chamada, vibração da notificação, ó. É um estilo diferente, ó. Bacana. Vibração do sistema em si, tanto cada vez que a gente toca, ele faz uma vibração, quando a gente for discando alguma coisa no teclado, ele vibra também, o teclado da própria Samsung e no carregamento, quando a gente coloca para carregar, ele dá uma vibrada, tá? A gente pode desativar isso aqui, porque também consome bateria, assim como a vibração mais longa ou mais forte, ela também influencia no gasto de bateria, tá? Aqui para baixo temos volume. Nesse sentido, temos todas as configurações, são simples também. A gente pode modificar o toque, pode também modificar o som da notificação que chegar para a gente, sons
do sistema aqui no geral, parecido com a parte da vibração, tá? Temos aqui ponteiros, é um som de tic-tac que será reproduzido se o visor do relógio for compatível, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma watch face, como essa inicial, que é analógica, provavelmente ela vai ter essa funcionalidade se a gente ativar ela de tic-tac, tá? Mas não é interessante para a gente. Temos aqui visor, que a gente consegue, assim como aqui também, ó, verificar a questão do brilho. Aqui, ó, a gente consegue adaptar aqui, ó, tá? Vamos deixar aqui menos para não atrapalhar aqui na câmera. A gente consegue deixar aqui, ó, o brilho adaptável, ou seja, dependendo da intensidade de luz que tiver sobre o smartwatch, o brilho aqui ele vai aumentar ou diminuir. Eu acho isso aqui interessante, tá? Temos o AOD, que inclusive a gente não verificou ainda, tá? Vamos verificar como é o Always On Display dessa watch face, depois das outras. Temos a opção aqui, ó, de erguer pulso para ativar, então, tô aqui com ele, faço isso aqui para cima, ele pega e desativa, tá? Ó, duração de luz de fundo. Por algum motivo, a gente não teve o AOD aqui, tá? Always On Display. Vamos verificar outra aqui. Vamos verificar se ele ativa agora. Isso aqui é a duração da luz de fundo, tá? Após 15, 30 minutos, tá bom? Temos exibir o último aplicativo, quando a tela ligar novamente dentro de 5 segundos. Temos tamanho de fonte, tá? A gente pode ativar também. Temos sensibilidade ao toque, ou seja, isso aqui que ele falou que está ativado, que é utilizar o relógio quando estiver com algum tipo de luva, tá? E aqui, exibir informação de carregamento, que é o nível da bateria até a carga total. Isso aqui eu acho interessante deixar informando para a gente. Sobre a bateria, ele consegue verificar também a questão da saúde, tanto mostra a disponibilidade da bateria, a gente consegue ativar a economia direta daqui, ou aqui também direto, a gente consegue também ativar aqui, ó, o modo economia de bateria. Aplicativos suspensos, tem alguns, para não ficar consumindo bateria em segundo plano, e temos aqui o uso dessas funcionalidades desde a última carga completa, ou seja, o que mais teve uso, tá? Temos botões e gestos, temos a tecla de início, que seria essa aqui. Se a gente pressionar 2 vezes, ele vai para o app mais atual, ou seja, foi o último que a gente acessou, interessante. A gente pode pressionar 2 vezes e adicionar qualquer outro tipo dessa sem ser ir para o app mais atual, tá? Eu posso clicar 2 vezes, sei lá, para adicionar a Deezer ou para adicionar um gravador de voz. Então você pode, ó, escolher entre diversos aplicativos. Manter pressionado, se a gente manter pressionado, ele vai ativar Bixby, ó. Bacana. Também a gente pode escolher para ser o menu desligar, ó. A tecla de voltar seria de baixo. Pressionar rapidamente a tecla de voltar para ir para a tela anterior ou para ir para os apps mais recentes. Temos uma opção interessante, ó, que é essa novidadezinha aqui, que é a questão de pinçar, tá? Quando a gente tiver com ele aqui, ó, nosso pulso, tá? A gente pode fazer esse gesto aqui, ó, tam tam. E aí ele pode fazer algumas ações, claro, se isso aqui tiver ligado. Aqui mostraremos o ícone de pinçar 2 vezes em situações em que você puder utilizar esse gesto, tá? Então aqui a gente consegue agitar para ignorar, ó, como ele fala, girar o pulso 2 vezes, tá? Então a gente faz isso aqui, ó, 1, 2. E aí a gente consegue tanto recusar chamadas, dispensar alertas, alarmes ou também temporizadores e lembretes. Interessante. E temos o toque-toque. Toque-toque, quando a gente faz isso aqui, ó, em formato de estivesse batendo numa porta, um algo, a gente consegue utilizar isso como se estivesse acionando com o punho. Se a gente fizer isso, a gente pode selecionar uma dessas opções também para ser ativa. Então, vamos dizer assim, vamos colocar como ativar a lanterna, tá? Vamos verificar se isso aqui realmente funciona. Testes aqui em ao vivo, pessoal. Ó, botando ele aqui pra gente rapidamente. Aqui, ó. Em tese, é pra gente fazer isso aqui. Tam, tam. Tam, tam. Assim. Por enquanto, não fez, ó. Cerre o punho e dobre o pulso para baixo para cima 2 vezes. 1, 2. 1, 2. Por enquanto não funcionou. Vamos ver um tutorialzinho aqui, ó.
Inicie um aplicativo com um gesto, tá? Então, pronto, é assim mesmo. Então, ó, bacana. Vamos ver. Pronto, agora funcionou, ó. Fez isso rapidinho, ele ativa o que a gente quiser. Interessante, tá? A gente pode também colocar outra opção, sei lá. Vamos colocar aqui a calculadora. Deixa eu ver aqui. Quando eu escolho assim, ele não consegue rápido, então eu clico em ver tutorial, e aí, agora sim. Ó, agora eu posso tentar o gesto. Ó, cara, interessante, tá? E aqui ele fala algumas funçõezinhas. Bacana, gostei também. Então, leva a crer que cada vez que a gente modifica o tipo de ação, aqui, por exemplo, calendário, a gente vê tutorial, ele vai mostrar aqui, que é quando ele vai identificar que a gente faz esse movimento, e aí sim a gente vai conseguir fazer o movimento em si, tá? Bem interessante. Vou deixar desativado, porque esse aqui também, ele gasta bateria. Temos aqui algumas partes de gestos universais, tá? Alguma coisa interessante nesse modo. Se eu ligar ele aqui, para utilizar gestos universais, ele precisa observar suas ações, receber notificações quando você estiver interagindo com o aplicativo. E aqui temos alguns gestos, ó. Aqui temos essa parte de gestos universais. Vamos iniciar aqui. Ó. Vamos colocar o relógio, como ele está pedindo. Vou colocar aqui. Pronto, iniciar. E aí, ó, temos o pensar. Toque o dedo indicador no polegar. Pronto, consegui. Temos toque o indicador no polegar 2 vezes, tam. Então, consegui também. Temos fecha o punho. Consegui. Temos tam 2 vezes também. Para frente. Então, assim. Ó, consegui, então, para cá. E fecha o punho para continuar. Pronto, bacana. Então, deixa eu ver. Assim. Fecha o punho 2 vezes para ativar. Tá. Isso aqui são alguns gestos. Isso aqui pode ser interessante, tá? Ó, fecha o punho 2 vezes para abrir o menu de ação. Então. Ó, a gente achou. Junte os dedos para passar para o próximo item, assim. Junte os dedos 2 vezes para voltar. Interessante. Fecha o punho 2 vezes para fechar o menu de ação. Interessante, tá? Essa parte de gesto a gente verifica que quando está ativo ele fica com essa partezinha amarela. É mais como se fosse uma interação. Mas assim, eu vejo também com algum tipo de recurso focado em acessibilidade, talvez. Não acho pra gente, assim, que não tenha nenhum tipo de dificuldade utilizar os gestos. Mas ainda assim, eu acho como uma funcionalidade bastante interessante, tá? Realmente eu não conhecia essa parte. A gente consegue aqui, ó, alguns métodos. A gente consegue também, ó, deixar automático, tá? Porque ele fala aqui que tá no modo tutorial, né? Depois eu verifico. E aqui temos alguma parte também de indicador de foco, que é justamente aquela focozinho quando ele estiver indicando pra gente, tá? Tutorial, ó, não é possível alterar esta configuração quando o telefone estiver no modo tutorial. Vamos tirar isso aqui, tá? Vamos desligar. Mas é uma coisa interessante aí para vocês, tá? Essa caixa de botões e gestos. Temos o Health, como eu já falei. Temos algumas configurações interessantes sobre saúde. Frequência cardíaca. Hoje está com o manual, a gente pode colocar a cada 10 minutos. Mas lembrando, essas modos de medições automáticas, ela gasta também bastante bateria. Então eu recomendo que deixe o manual, a menos que você tenha algum tipo de problema de saúde e precisa realmente de uma medição contínua. Então, deixe contínua ou a cada 10 minutos. E aqui você pode alertar, né, configurar alertas tanto para frequência alta quanto para frequência mais baixa, tá? Então, pode ir clicando aqui, ó, e modificar, tá? Então, vou desativar isso aqui, vou deixar também somente manual. Estresse, da mesma forma, continuamente o manual também gasta bateria, forma contínua. Sobre sono,
Ó, detecção de sono, aumenta o consumo de bateria, bacana. Então, sempre que você for utilizar essa funcionalidade, tente deixar ele 100% carregado, tá? Então, essas configuraçõezinhas são importantes. Detecção, oxigênio e também a temperatura da pele. A temperatura da pele é interessante também ali para o ciclo feminino, tá bom? Temos esse índice IgE, quando tem essa informação de lábios, é uma funcionalidade beta. A gente fala aqui que a medição pode fazer uma luz piscar na parte traseira do relógio, tá? Isso aqui é perfeito. Aqui, ó, prevê o período com o tempo de pele, justamente com a temperatura da pele, justamente a parte do ciclo feminino, o ciclo menstrual, tá? Que vai utilizar a temperatura da pele medida durante o sono para prever o seu ciclo. Então, a gente deixa essa opção ativada e também vai fazendo alguns tipos de, ó, configurações interessantes, tá? Aqui, ó, pode clicar em próximo, quantos dias do ciclo, e aí ele vai configurar essa funcionalidade de acordo com o que você configurou aqui, tá? Inclusive, você consegue inserir aqui informações, pode também aqui histórico, configuração no geral, tá? Bem interessante. Aqui, não vou ativar nada, tá? Vou deixar assim. Temos a detecção automática de exercício, muito importante. Ele detecta depois de vários minutos de atividade, e temos aqui um tempo de inatividade, que é quando a gente deve receber alguns alertas após 50 minutos. A gente define aqui, ó, em quantos dias na semana, pode ser de segunda a sexta, de domingo a terça, de qualquer configuração de data e também de horário de início e horário de fim, tá? Aqui sobre o wallet é a parte lá de cartão de pagamento. Essa parte vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Temos segurança e emergência, temos informações médicas aqui, interessante, ó. Bacana. Temos detecção de queda grave, isso aqui é muito importante. Temos aqui contas e backup, não vou mostrar para vocês. Temos recursos mais avançados, temos a parte também de desconexão com sons e vibrações, indicadores de status, tá? Eles aparecem na parte superior do visor do relógio quando o relógio está carregando, bacana. Temos o início de controle de mídia automaticamente, então sempre que a gente estiver reproduzindo algum tipo de áudio ou vídeo no telefone, ele vai aparecer aqui uns menuzinhos para a gente ficar controlando essa música ou vídeo daqui do smartwatch, tá? Temos a conexão remota, justamente para fazer a sincronização de dados entre o telefone e o relógio, ou por Wi-Fi ou pela rede móvel, tá? Temos a Bixby também, nossa assistente de voz. Temos aqui configuração por voz. Se a gente ativar essa opção, a gente fala Hi Bixby, e aí, quando a tela do relógio ela estiver ligada. Então vamos lá. Hi Bixby, assim não funciona. Hi Bixby. Então, ó, já ativa, interessante. Temos aqui o pacote de voz, resposta da Bixby. Sempre responde as suas solicitações falando ou responderá por voz quando você ativar com o aparelho Bluetooth conectado. Ou seja, se a gente tiver aqui um fone, alguma coisa e falar Hi Bixby, ele vai sair daqui diretamente no fone e não diretamente aqui, tá? Temos alguma personalização da Bixby, podemos desvincular o aparelho e algumas informações a mais, tá? Para cá, temos assistência geral do aparelho, a gente consegue ver, isso aqui já é mais mesmo do que está disponível internamente, consegue verificar o padrão de uso, como o smartwatch ele ainda está novo, tá? Então, ele ainda está verificando qual é o nosso uso, o tempo, a parte que a gente costuma mexer nele durante o dia e etc. Consegue verificar armazenamento, categorizando por isso, imagens, áudios, aplicativos e visores, tá? Bem bacana, lembrando, ele tem 32 GB de armazenamento e de RAM ele tem 2 GB, a gente podendo fazer também uma limpeza aqui na memória RAM, que é interessante, ó. Para quem limpar, ele vai fechando alguns aplicativos, limpando alguma coisinha, tá? Interessante. Para dar, ó, pra gente, ó, liberação de RAM. Aqui é diagnóstico mais geral, isso aqui a gente vai baixar algumas outras coisinhas, tá? Aqui é diretamente no Samsung, não quero baixar isso, tá? Ele vai direto lá no diagnóstico, assim como tem qualquer tipo de aparelho da Samsung celular, tem também aqui para o Watch, tá? Temos aqui gerenciação de aplicativos, né, caso de gerenciamento, tá? Pode vir aqui qualquer um desses, pode forçar a parada, por exemplo, a gente colocou aqui, a gente pode desinstalar também ou abrir, tá? Se a gente abrir, ó, ele vai abrir diretamente aqui. Não é o caso. A gente pode fazer tudo isso aqui também, por aqui pelos smartwatches. Em gerenciar conteúdo, é justamente o que eu falei para vocês, a gente consegue fazer uma sincronização, ou seja, passar músicas, vídeos, fotos para cá,
Vídeos eu não sei, mas fotos sim, música, e também fazer uma sincronização a partir daqui, tá? A gente consegue verificar quais músicas temos no relógio, temos imagem no relógio, até agora nenhuma, e sincronizar o álbum com o seu relógio, tá? Interessante. Acessibilidade, temos Talkback, quando ele está ativo a gente consegue ter respostas faladas para o que a gente usar no relógio sem olhar a tela, então é muito importante essa parte também. Temos melhoria na visão, tanto só alto contraste, temos correção de cores, a gente ligar, a gente pode escolher entre o vermelho verde, Deltan, Tritan, escala de cinza, temos o filtro colorido, modificando a opacidade entre essas diversas cores, temos reduzir as animações, tá? A gente diminui um pouco os efeitos de tela, se a gente tiver algum tipo de sensibilidade a isso, a movimentação, então isso aqui é útil. Temos reduzir a transparência e desfoque, a gente reduz também os efeitos visuais em menus e diálogos para facilitar a visualização, tá bom? Temos aqui também ampliação e tamanho da fonte, muito importante, todas essas questões de acessibilidade. Temos melhoria na audição, silenciar os sons, deixar o som em vez de estéreo, ele mono. Se a gente tiver um problema de audição no lado direito ou no esquerdo, a gente pode também fazer um balanceamento aqui do som, ou deixar ele mesmo centralizado, né? Temos a interação aqui manual, tanto o gesto, como eu falei para vocês. Temos um atraso do manter pressionado, que seria essa parte de manter aqui ou aqui, de 5 segundos até 1,5 segundos, tá? Temos duração do toque, quanto tempo de uma interação precisa ser mantida para ser reconhecida como um toque. Pode botar aqui, ó, de 1 até 4, de 0,1 segundo até 4 segundos, tá? É interessante. Temos ignorar toques repetidos. Pode ser que uma pessoa ela tenha alguma dificuldade aqui no toque, seja um tremelique na mão, então a gente pode ignorar esses toques repetidos, tá? Podem ser toques realmente acidentais, que a pessoa ela não quer realmente fazer aquele duplo ou triplo clique, tá? Muito interessante. Configurações avançadas são aqueles sobre o pressionar 2 ou 3 vezes o botão de início, tá? Temos relógio vibratório, temos também aqui configurações. Com o tipo dígitos, que seria esse, o relógio vibratório fornece a você a hora atual no formato decimal. Uma vibração longa indica 10, uma vibração curta indica 1. Com o tipo conciso, que é a parte de baixo, o relógio vibratório fornece os minutos de forma breve. Duas vibrações curtas indicam um quarto de hora. E a vibração aqui é a velocidade entre muito lenta e muito rápida. Interessante. Desativar. E o tempo para executar uma ação, tá? Ou seja, escolher o tempo aqui de exibir as mensagens que solicitam algum tipo de ação, mas que são visíveis apenas de forma temporária. A gente tem de padrão até 2 minutos. Então, são diversas configurações de acessibilidade, também muito importante, nota 10 aí para Samsung, tá? Temos a parte aqui de instalar aqui, ó, a atualização, se tiver, tá? A gente consegue verificar isso aqui também direto no smartwatch. A gente pode vir aqui, ó, lá no finalzinho, em atualização de software. Mesma coisa, é que ele fala que a gente está na versão mais atualizada, tá? A versão da One UI 6.0. Inclusive, recentemente, a gente deixou um vídeo aqui do nosso Galaxy, nosso S24 Ultra, que é o que está gravando, já atualizado para a One UI 7.0. A gente vai esperar chegar algum dia aqui direto também no nosso Watch, tá? Bem bacana. Sobre o relógio, informações mais gerais, tá? Tanto de status e etc, que a gente pode também renomear se a gente quiser, e muito mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, vídeo aí de unboxing, review e configuração aqui do Galaxy Watch 7. Foi o último lançamento de Watch, quer dizer, o penúltimo lançamento de Watch da Samsung, porque teve o Galaxy Ultra, tá? Watch Ultra. Eu acho esse aqui um dos melhores na atualidade. Esse nível assim menos robusto do que o Ultra, é mais simples, menorzinho, um estilo que cabe aqui também no meu pulso mais fino, tá? A parte dos sensores é uma parte que sempre vai ser positiva na Samsung, ainda mais que ele tem mais de 13 LEDs, que vai te conferir aí uma melhor acurácia nas medições, não somente por questão de LEDs, também pelo sensor que nós temos, Bioactive, sensor de PPG, que é algo de batimento cardíacos, e muito mais. Então aqui você tem realmente, dentro de um pequeno dispositivo, quase que uma UTI completa. Tem como a gente monitorar nosso sono, verificar aqui nossos padrões, indicar melhorias, tem como a gente verificar o nível do nosso sedentarismo,
definir rotinas de treino, definir aí níveis de treino também. A gente consegue identificar automaticamente os treinos, a gente consegue fazer uma bioimpedância para ter ali um norte. Se a gente está evoluindo ali em relação, por exemplo, a perder peso, a manter peso, a gente consegue fazer a verificação da nossa ingestão de água, da ingestão de alimentos, consegue baixar aplicativos, consegue também conectar um fone diretamente, consegue fazer seu exercício físico sem precisar levar o celular, porque já tem o GPS integrado. Então, assim, é um dispositivo muito, muito completo. Que, porém, o único ponto negativo é essa bateria que dura pouco, tá? Mas isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link de compra dele aqui na descrição, no comentário fixado, tá? Vou deixar o link também no nosso grupo de WhatsApp e Telegram, um grupo de ofertas que nós temos, postando quase que diariamente ofertas aí de diversos produtos eletrônicos. Vou deixar também o link da nossa planilha de recomendação de produtos. Temos diversos produtos de diversas lojas do Mercado Livre, da Shopee e do AliExpress também. Eu vou deixar para o final o nosso link do nosso comparador de smartwatches e anéis inteligentes da Come. Lá você vai escolher um smartwatch outro, ou um anel inteligente outro, e vai ter uma série de características sendo comparadas entre os dois smartwatches ou os dois anéis inteligentes, para você achar aí qual é o melhor e poder comprar para você ou presentear alguém, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizar o vídeo, verifiquem aqui, ó, se vocês já estão inscritos, o vídeo ele realmente foi demorado, é um smartwatch bastante completo, então entende-se que ele tem essa dificuldade, a gente não conseguir passar por ele ou fazer um review tão mínimo em relação de tempo, porque realmente é muito detalhe para falar, tá? Vou separar aqui embaixo, ó, vocês podem ver aqui nessa direçãozinha que vai estar todo o vídeo, ele separado em seções de acordo com o que eu falei aqui. Então, antes de finalizar o vídeo, verifique aqui, já estão inscritos, que a inscrição de vocês é super importante aqui para o nosso canal, para o crescimento, e a gente continuar trazendo essas novidades, tá? Esses dispositivos, não só de marcas como ZBlaze, como marcas muito melhores, como Huawei, Samsung e etc. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo e até a próxima.